aqui. Bom dia novamente a todos, né? Espero que todos estejam animados aí no pique para a aula de hoje. Primeiramente, gente, eu vou começar a aula, né? Fazendo uma revisão, tá? A gente vai fazer uma revisão do exercício da aula passada. Fazer a correção, na verdade, né? Vou fazer a correção aqui com vocês do exercício da aula passada, tá bom? Pra gente poder dar uma sequência aí na aula de hoje, tá bom? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na planilha para mostrar para vocês. E pessoal, eu preciso que vocês perguntem, tá? Preciso que vocês tirem as dúvidas que vocês tiverem durante as aulas, que vocês tirem nas aulas. É importante também que vocês revejam os vídeos da aula, porque muitas dúvidas vocês conseguem sanar lá, tá bom? Mas que acima de tudo que haja uma interação de vocês aí durante a aula, na hora que eu explico, se ficou alguma dúvida, tá? É importantíssimo isso para vocês. Beleza? Eu vou trocar aqui a tela para vocês poderem ver a planilha, tá bom? Vou trocar a minha tela aqui da gravação também para a gente poder ver a planilha junto. Vamos lá. Foi essa planilha aqui, né, que eu deixei para vocês lá como atividade, tá? Deixei para vocês e deixei lá com as respectivas legendas das fórmulas, tá bom? Mas vamos entender, vamos entender, vamos fazer uma leitura da função, né? Tá bom? Vamos fazer uma leitura aí da função aí pra gente ver um pouquinho melhor. Bom, primeiramente, tem algumas colunas, na verdade, né? Que nem, por exemplo, cargo, valor da hora, salário base, Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu não me lembro. Tá, nós temos essas 3 colunas aqui que elas vão precisar, né? A gente vai precisar utilizar uma outra tabela, que é essa tabela aqui, ó. Tá? Para poder chegar no resultado. Nós já vimos, tá? Em aulas anteriores que eu consigo pegar essa área, tá? Eu consigo pegar essa área, consigo selecionar essa área e consigo vir aqui, ó. Consigo vir aqui e consigo renomear essa área. Eu consigo dar um nome para ela, para quando eu estiver trabalhando com a função, tá? Eu não tenho que digitar a função e venho aqui e seleciono a área, né? Até porque, por exemplo, aqui é uma planilha grande, né? Aqui é uma planilha grande. Então imagina você fazer esse movimento de ficar voltando para selecionar e assim por diante, tá bom? Então facilita muitas das vezes. Então a gente vem aqui e aqui você digita o nome que você deseja, tá? É uma forma. Por isso que aqui a gente tem dentro da função esse nome aqui, ó, folha de pagamento, tá?
Por isso que tem aqui essa área aqui, folha de pagamento, que é nada mais é do que essa área aqui, ó, da A32 até a D46, tá? Então a gente começa, é importante a gente ter essa visualização da planilha. A gente entender que muitas das informações elas estão contidas aqui, ó, em tabelas secundárias, tá bom? Então, como que funciona aqui na coluna cargo, tá? Vamos fazer a análise de novo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um teste lógico, tá? Eu estou fazendo primeiramente um teste lógico, aonde, como nesse teste lógico eu tenho como valor verdadeiro uma função proc_v, tá? E como valor falso, aqui no final eu tenho duas aspas, que é porque caso dê falso não vai aparecer nada, tá? Caso dê verdadeiro ele vai me aparecer aqui, como é cargo. Caso o resultado dessa busca seja verdadeira, ela vai me aparecer aqui os cargos, presidente, diretor. Caso tenha algum código aqui digitado que não esteja na minha tabela secundária, ele vai aparecer o valor falso e vai deixar o cargo em branco. Tá bom? Vocês estão conseguindo entender aí essa primeira análise, gente? Galera que está online, está conseguindo entender? Dá um ok aí, dá um salve. Tá, beleza, vou continuar aqui. Qualquer coisa me interrompam. Então, o que ele vai fazer? Qual que é a pergunta? Se a coluna código for menor ou maior que 0, tá? Então quer dizer, qualquer valor que eu coloque aqui, sendo diferente de 0, tá? Qualquer valor que eu coloque aqui que seja diferente de 0, ele vai ter que procurar esse valor na tabela. E no caso, eu quero como referência da tabela a coluna número 2. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Tá? Então eu quero a segunda coluna, que é onde está o cargo. Beleza? Então vamos fazer aqui essa função. Vou fazer aqui embaixo, ó. Igual C, abro parênteses. Eu quero o código maior ou menor que 0, ponto e vírgula, proc_v. Eu quero que ele procure esse código, ponto e vírgula, dentro dessa tabela. Aí eu seleciono a tabela. Aqui no caso eu selecionei a tabela, tá? Mas eu posso renomear a tabela aqui e dar um nome para ela. Ponto e vírgula, número índice de coluna, que é o número 2, fecho parênteses. Ponto e vírgula. O que eu fiz aqui, dentro da função C, é o meu valor verdadeiro. Agora eu vou fazer o valor falso. Como o valor falso, caso não encontre nada, não vai aparecer nada, por isso a aspas. Tá? Aspas aqui com algo em branco, se eu digitar qualquer número ali diferente, ele vai ficar branco, não vai aparecer cargo. Tá bom? Aí ele apareceu aqui Office Boy. Vamos ver, ó, número 15 Office Boy. Tá? Então aqui eu fiz a função C, junto com uma proc_v para uma procura da tabela. Agora aqui eu vou fazer a mesma função. A única coisa que eu vou modificar é que eu quero saber o que? O valor da hora. Tá? Eu quero saber o valor da hora. Então eu vou fazer essa outra linha aqui. Vou até mudar de cor aqui. Ó. Vou fazer essa outra linha aqui. É a mesma coisa. Igual C, valor procurado vai ser, né, o código. Tá? Esse código, se for menor ou maior que 0,
ele vai procurar, né, numa tabela. Então aí eu vou usar proc_v. Eu esqueci aqui de um parâmetro. O valor procurado na proc_v, que vai ser o código, ponto e vírgula, eu quero saber o valor da hora, o quanto que o Office Boy ganha por hora. E o valor da hora está na primeira, segunda, terceira coluna. Então aqui eu vou colocar o número 3. Fecho parênteses, ponto e vírgula, valor falso. Aspas, aspas, porque caso o valor não tenha, né, o código não tenha aqui na tabela, vai aparecer branco. Vai ficar o resultado branco. Vou apertar Enter. Aí ele me deu R$ 1 por hora. R$ 1 por hora. Bateu aqui, tá vendo? Vamos vir mais para cá. Aí aqui eu tenho o número de horas. Deixa eu diminuir aqui que fica melhor para a gente poder visualizar tudo. Então aqui eu tenho o número de horas trabalhadas no mês. Aqui eu tenho a quantidade de faltas, tá? E aqui eu tenho uma função, que é um teste lógico, aonde ele está perguntando o quê? Se o código for maior ou menor que 0, a gente vai multiplicar a quantidade de faltas, tá? Pela quantidade de horas, do valor da hora. Então, o que que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir o desconto de horas, tá? Eu quero descobrir aqui o fazer um desconto por faltas, né? Então, caso o cara tenha faltado, eu vou descontar horas trabalhadas dele, tá? Então, vamos lá. Igual C, abro parênteses. Teste lógico. O código, tá? Tudo com base aqui no código. Maior e menor que 0, ponto e vírgula. Aí a gente vai fazer uma continha aqui. A gente vai pegar aqui a coluna F, que é a quantidade de faltas, vezes 8, tá? Vezes a quantidade de horas. Tá? O que que seria esse 8? Seriam as 8 horas trabalhadas no dia, tá? Ponto e vírgula, aspas, aspas. Por que aspas, aspas, gente? Porque eu preciso colocar agora o valor falso. E o valor falso, caso não tenha nada, ele vai ficar em branco. Então aqui ele me deu R$16 de desconto de horas, tá? Então ele perdeu aí 16 horas trabalhadas, né? Foram 2 faltas, 2 dias trabalhados, né? Perdeu 2 dias de trabalho, como são 8 horas, ele ganha R$1 por hora, dá 16, uma continha redonda aí. Tá? Próxima coluna. Salário bruto. Tá? O que que seria esse salário bruto? Nada mais é do que a gente pegar, tá, as horas dele, multiplicar pelas horas trabalhadas no mês e tirar as faltas. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai pegar lá a hora dele, vai multiplicar pelas horas trabalhadas do mês e vamos tirar os descontos de horas aqui. Tá bom? Então, o salário dele é de R$160. Tudo bem até aí?
Agora a gente vai aqui para o salário base, tá? O salário base eu também preciso vir aqui nessa tabela, tá? Nessa tabelinha aqui. Então vamos lá, só que aqui a gente vai usar só uma PROC-V. Opa, escrevi errado. PROC-V. Valor procurado. Valor procurado vai ser o código. Ponto e vírgula. Aonde eu vou procurar esse código? Aqui, ó. Na tabela cargos. Ponto e vírgula. O que eu quero saber? Quero saber o salário dele, né? O piso salarial dele. Então, o piso salarial dele está aqui, ó. Tá? Nós temos 1, 2, 3, 4 colunas. Então, aqui eu vou colocar o número 4. Tá? Vou fechar o parênteses e teclar Enter. Então, ele me deu o valor certinho aqui dele. Né? Do valor base, tá? Base de salário base. Tá? Aí aqui eu tenho o número de dependentes dessa pessoa. Por que o número de dependentes? Porque a gente vai fazer aqui uma função, né? Uma função C, tá? Para a gente poder descobrir aqui o salário família. Então a gente vai usar lá o teste lógico, né? Eu vou pegar aqui no meu teste lógico, eu vou pegar o salário bruto maior ou igual a 324. Então, caso, né, esse funcionário tenha um salário maior ou igual a 324, aí a gente vai digitar igualzinho, tá aqui, ó. Eu já estou dando aqui os valores que ele vai ter que me aparecer. Ele vai ter que me aparecer, perdão, 324 e 45. 324 e 45. Ponto e vírgula. Ele vai ter 1,7 de salário família ou ele vai ter 8,65 de salário família. Esses valores vão ser multiplicados pela quantidade de dependentes. Então, quer dizer, se ele tiver um salário abaixo de 324,45, tá? Ele vai ter 8,65 de salário família, multiplicado pela quantidade de filhos, tá bom? Então, tá aqui, ó, 8,816 com 65, mais 1 e pouquinho, 1,30. Então, 17,30, tá? O FGTS, gente, o FGTS vai ser o salário bruto vezes 8%, que vocês já sabem, né? De cor e salteado. Então, é isso daqui que a empresa precisa depositar na conta da Caixa lá. Vamos para cá agora. Ó que função ser linda aqui, ó. Tá bom? Bom, INSS. INSS, eu preciso da tabela INSS, que é essa tabelinha aqui, tá vendo? Eu tenho a tabela aqui com as porcentagens. Tá bom, gente? Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui para a gente poder ver melhor. Ver melhor a função. Tá? Para a gente poder ver o conjunto todo aí. Vamos lá. Então, como que eu faço? É um teste lógico, né? Se, né, o salário base dele for menor ou igual a 324,45, ponto e vírgula, tá? A gente vai ter como referência, tá? Como referência o salário bruto, ponto e vírgula, se o salário base for menor ou igual a 390, ponto e vírgula, a gente vai ter como o valor verdadeiro aí o salário bruto,
tá? Ponto e vírgula, se salário base for maior ou igual a 540,75, ponto e vírgula, a gente vai ter o salário bruto a gente vai ter aí o salário bruto opa, peraí que eu me confundi aqui, gente. Vou apagar aqui de novo que deu curto aqui em mim. Vamos lá de novo. Igual C. Tá? Eu tô pegando aqui, mas não é aqui. É aqui a tabela aqui embaixo. Vocês nem para me corrigir, hein? Então vamos lá. Salário base menor ou igual a 324,45, ponto e vírgula. Ele vai ter que me dar aqui 7,8%, ponto e vírgula, se o salário base for menor ou igual a 390, ponto e vírgula, ele vai ter que me dar aqui 8,82%, ponto e vírgula, se o salário base for menor ou igual a 540,75, ponto e vírgula, ele vai ter que me dar 9%, ponto e vírgula, caso contrário, ele vai ter que me dar 11%. Vou fechar os parênteses, 1, 2, 3, e esse valor que ele vai achar, ele vai ser multiplicado pelo salário base. Tá bom? Aí vocês me perguntam, professor, usar uma PROC-V ali não seria mais fácil? Seria, mas a intenção é fazer vocês utilizarem aí um pouco mais do que as funções podem nos oferecer, tá? Então ele me deu aqui o valor que vai ser depositado de INSS, tá bom? Imposto de renda. Imposto de renda é a mesma coisa, tá? Espera aí que pareceu um pernilongo aqui. Tá? O imposto de renda é a mesma coisa, a gente tem a tabela aqui de imposto de renda. Poderia usar PROC-V, tá? Mas aqui a gente vai fazer na unha na função C. Igual C, a gente vai pegar aqui o salário bruto para fazer, né? Maior ou igual a salário de 900, poderia digitar ou colocar aqui, tá bom? Ponto e vírgula, vai ser o desconto. Ponto e vírgula, se o salário bruto for menor ou igual a 1.800, aqui na tabela de imposto de renda, ponto e vírgula, vai ser 15%. Ponto e vírgula. Caso não seja 15%, vai ser 27%. Vou fechar dois parênteses. E todo esse valor vai ser multiplicado, que são porcentagens, né?
vai ser multiplicado pela salário bruto. Tá bom? Então aqui deu zero porque o valor dele está aqui, ó, nessa primeira linha aqui. Ó. Então, 160 está aqui, ó, de 130 até 900. Então aí ele vai ficar zerado. Quando ficar zerado, ele fica assim, tá, gente? Próximo item. Vale transporte. Tá? Então a gente tem uma tabela aqui também para busca. Igual C, teste lógico. Tem que ir lá no H, que é o meu salário bruto. Então é o salário bruto vezes, tá vendo aqui que eu estou multiplicando a porcentagem, que é essa porcentagem aqui, ó, vale transporte, vezes porcentagem de 6%, maior ou igual a esse valor aqui, né, a 45, ponto e vírgula, vai ser esse valor, vai ser a porcentagem ponto e vírgula. Aí aqui a gente tem iniciando o valor falso, né? A gente fez o teste lógico, fizemos aqui o valor verdadeiro e agora a gente vai para a parte do teste falso, né? Valor falso da função, que vai ser o salário multiplicado pelo 6%. Então aqui ele me deu o valor do vale transporte dele. Vale refeição, tá? A mesma função da anterior, igual C, a mesma estrutura, né? Nós temos aqui o salário bruto multiplicado pela porcentagem de 12%. Se esse valor for maior ou igual, tá? Maior ou igual a R$100, ponto e vírgula, a gente vai ter os R$100, então ele vai receber só R$100, ou ele vai receber o salário dele, vezes 12%. Então, 19,20 de vale refeição. Adiantamento salarial. A gente vai pegar lá o salário bruto o salário bruto e vamos multiplicar pela porcentagem aqui, pelos 40%. Pelos 40% aqui, desculpa, adiantamento, 40%. Tá? Bônus aqui ele é em branco. Agora aqui, pagamento. Tá? Aqui a gente vai pegar
tudo aqui, né? A gente vai pegar desde lá da coluna H. Então a gente vai pegar lá, coluna H, mais, opa, não é mais, é menos, menos a M27, menos a N27, menos a O27, menos a P27, menos a R27, mais K27 mais S27. Então, a gente está pegando aqui todas essas colunas aqui, ó. Coluna H, coluna K, né? Tudo que for de benefício a gente soma e tudo que for de desconto a gente subtrai. Tá? Então é o que ele está fazendo aqui. Então, apertar Enter. E por final aqui, o salário líquido. Tá bom? Que vai ser o valor do adiantamento mais esse valor aqui. Beleza? Então a gente fez aqui essa linha em amarelo aqui. Espero que tenha ajudado a tirar as dúvidas aí, gente. Tudo bem aí? Deu para tirar as dúvidas? Tá tranquilo? Então, gente, a gente vai esperar a galera perguntar aqui. Agora a gente vai para o nosso item novo, tá? Daqui foi a revisão da aula passada, né? A correção da aula passada. Agora a gente vai para 2 itens novos, tá? Peguem aí caderno, borracha, anotem, tá bom? Vamos lá, deixa eu perguntar para vocês. Aqui eu tenho uma tabela, onde nessa tabela, na mesma linha, eu tenho separado só aqui pelo símbolo underline, né? O caractere underline. Eu tenho na mesma linha digitado código, marca e fábrica. Só que eu preciso separar eles aqui, ó. Código, marca e fábrica. Como que a gente faz essa parada? E aí, eu tenho aqui numa linha três itens: código, marca e fábrica. E eu preciso separar eles. Só que eu preciso separar não digitando, tá? Olhando aqui, linha 4, tá. Não. Porque aqui é pequeno. Imagine se fosse algo, uma tabela infinita aí. Como que a gente faz? Cadê o Eric? O Eric, vou pegar você hoje para Cristo. Como que a gente faz isso, Eric? Você tem alguma noção aí? O Roberivan também, que é um cara inteligente aí, um cara que estuda pra caramba. Como que eu faço aí, Roberivan? O Japa também, o Rafael Naoki. Um cara super centrado aí na cultura oriental, né? Como que a gente faz aí, Rafael Naoki?
Difícil, né? Isabela, faz alguma ideia, Isabela, que a gente possa fazer? Isaac. O cara que vai saber me responder é o Estevam. E aí, Estevam? Tá? Então a gente vai conhecer algumas. Na verdade, a gente vai conhecer algumas funções novas, tá? Por isso estou falando para vocês anotarem. Esperar o Estevam aqui responder. A gente vai conhecer umas funçõezinhas novas, tá bom? Vamos lá. A gente vai utilizar para fazer aqui algumas funções novas, tá? A gente vai conhecer para trabalhar. Deixa eu diminuir aqui. A gente vai conhecer para trabalhar a função esquerda. Tá vendo? A função esquerda. A gente vai utilizar a função direita. A gente vai utilizar a função ext.texto, que seria texto exato, né? Exato texto. E a gente vai utilizar uma função chamada procurar. Sacanagem, né? 4 funções aí numa tarracada só. Procurar. Antes de fazer aqui, a gente precisa procurar aonde, né, dentro aqui do que está digitado dessa frase, aonde que está o underline. Tá? É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Por isso a gente precisa fazer a função procurar. Quantos underlines eu tenho? Eu tenho 2 underlines aqui. Tá vendo? Eu tenho 2 underlines aqui. Então, por isso que eu fiz aqui separado primeiro e segundo. Então, o primeiro underline e o segundo underline. Para fazer o primeiro underline, a gente vai usar a função procurar. Então, igual procurar, texto procurado. Texto procurado, entre aspas, aqui é o underline, tá, gente? Texto procurado é o underline. E depois, aonde eu vou procurar esse underline? Então, ele está aqui. Eu vou procurar ele aqui nessa linha, na linha A2, né, na célula A2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o underline, ele é o 9º caractere. Ó que interessante, né? É quase que batalha naval aí a função procurar. Então, ele localizou aí pra gente, e está nos dando de forma numérica que o underline ele é o 9º caractere da A2, tá? Só que aí eu preciso fazer o que agora? Eu preciso achar o segundo underline. Então, para achar o segundo underline, aqui já começa a complicar um pouquinho. Por quê? Para achar um, ele é fácil. A função ela é simples. Só que a função ela tem como contexto o texto a ser procurado, aonde, né, que ele vai procurar, que seria no texto, ele me dá esse terceiro item aqui que geralmente a gente não utiliza. Mas para achar o segundo caractere, nós vamos ter que utilizar, que é o número inicial, tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer aqui? Procurar, usar a função procurar. O que eu quero que ele procure? O underline. Tá? Por isso que ele está entre aspas. Aonde que ele vai procurar? Ele vai procurar na minha célula A2. Certo? Só que o número inicial, qual é o número inicial? O número inicial é o quê? O número 9, que eu cliquei aqui na G2, né? Vai ser o número 9. Eu poderia digitar o 9, tá? Mas como tem as outras linhas aqui para baixo, tá vendo aqui? A gente vai ter que fazer.
eu achei melhor utilizar a referência. Então a gente tem aqui o 9 na G2, mais 1. Por quê? Porque o 9, ele representa o primeiro underline. O mais 1 é para ele me identificar o segundo underline, o segundo caractere. Então eu quero que ele procure o underline na célula A2, sendo que eu já achei a referência 9, que é o primeiro underline, e eu quero que ele ache mais um underline. Então ele achou um e eu quero que ele ache mais um. Então aí ele me dá o número 17. Vamos contar aqui? Então aqui o underline tem que cair no 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bateu. Deu para entender aí, gente? Primeiro eu tenho que fazer a função procurar. Tá? Primeiro eu tenho que fazer a função procurar. Tudo bem aí? Bom, o que eu vou fazer agora, gente? O que eu vou fazer agora? Achei aqui esses dois itens, que eles são primordiais para a gente poder fazer as outras funções. Primeiro eu vou achar o código. Para eu achar o código ele está onde? Ele está à esquerda da célula ou ele está à direita da célula? O código está à esquerda da célula, por isso que eu vou usar a função esquerda. Então, o que eu quero que a função procure? Eu quero que ela procure o texto. Eu quero que ele procure no texto o valor 9, que é o número de caracteres, tá? Menos 1. Tá bom? Menos 1. Por que menos 1? Para que ele não me dê o segundo underline, tá bom? Eu quero que ele me ache do lado esquerdo, né? Ele vai procurar à esquerda da célula o 9º caractere, certo? Menos 1 para ele excluir, né? Ele deixar de lado o segundo caractere, que seria o segundo underline. Então ele vai me dar o código certinho aqui, ó, certinho, certinho. Tá? Igual esquerda, abre parênteses, o texto, que é a célula que ele vai procurar, e o número de caracteres, né, que é esse primeiro cálculo que a gente fez aqui. Menos 1, porque eu quero que ele exclua o segundo caractere. Agora a gente vai fazer a fábrica. A fábrica, ela está onde? Ela está à esquerda ou está à direita da minha célula? Ela está à direita. Então eu vou usar a função direita. Tá? Só que aqui eu vou utilizar uma outra função dentro da função direita. Tá? Então, na A2, número de caracteres. Por que número de caracteres? É para ele contar. Ele vai contar quantas letrinhas, essa função a gente já viu, numi caract, número caracteres. Ele conta a quantidade de letrinhas, espaços, né, os caracteres que foram digitados na célula. Então ele vai contar. Ele vai contar e contando ele vai ter que me tirar esse segundo aqui, ó, que é o 17. Tá? Então ele vai contar dentro da A2, ele vai contar quantos caracteres, quantas letrinhas, quantos underlines tem aqui. Aí depois que ele contou, ele vai subtrair por 17, que é onde o underline ele está, dentro da função direita que está da A2. Então ele vai me dar aqui o lado direito da função, não o lado esquerdo da função. Por isso que ele vai me aparecer aqui a palavra fábrica, SP. Tá? E para finalizar aqui, a gente tem a coluna E aqui, né, fábrica. Bom, eu já separei o que é da esquerda e o que é da direita. Então eu preciso achar agora exatamente, né? Por isso que eu vou usar a função
exato.texto, né? ext.texto. Então, aonde ele vai procurar? Ele vai procurar na A2, que é aqui. O que que ele vai ter que procurar? Tá? O que que ele vai ter que procurar aqui, gente? Ele vai procurar, vou colocar aqui para vocês verem melhor. Ele vai procurar aqui esse valor 9 mais 1, tá? Esse valor 9 mais 1. E vai procurar esse valor aqui, 17, menos o valor 9, menos 1. Tá? Então, ó, é o que ele me dá aqui. O texto que ele vai procurar, o número inicial, tá? O número inicial que eu quero que ele ache. Esse G2 mais 1, ele basicamente é o que a gente usou aqui no número 17 para achar junto com a função, né? Procurar. E o número de caracteres. Por que o número de caracteres aqui, gente? Porque ele vai pegar aqui o 9 menos o 17, tá bom? Menos o 1 para poder achar a fábrica, ou perdão, achar a fábrica aqui. Então ele vai excluir tudo, né? Ele vai excluir tudo que está lá do lado esquerdo, né? De fábrica para a esquerda, para poder me dar exatamente a palavra fábrica, tá? Perdão, aí ele me deu a palavra fábrica, não, desculpa. A palavra marca, né? Eu inverti aqui as funções. Tá bom? Eu inverti aqui as funções marca e fábrica. Mas deu para entender, tá? Então aqui eu só inverti, troquei as bolas aqui. Mas aqui ele vai me dar a marca do produto, que é o que está no meio, e a fábrica, função direita, porque ele está à direita da célula, e o código, função esquerda, que ele está à esquerda da célula. Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Mas a coisa não para por aí não, tá, gente? A gente tem outro brinquedinho aqui para vocês. Tem um outro brinquedinho. Só que esse é mais fácil, tá? A gente vai conhecer uma outra função, que é a função subtotal. Tá? A gente vai conhecer a função subtotal. O que a função subtotal ela vai fazer, gente? Ela nos ajuda, na verdade a gente tem lá a função soma, a gente tem todas as funções, função soma, máximo, mínimo, média, maior, máximo, mínimo, né? A gente tem essas funções. Aqui, na função subtotal, igual subtotal, a função subtotal ela vai ser um padrão que eu posso utilizar em todas as funções. A única coisa que eu preciso entender é como que funciona a função. Então, subtotal, número da função. Então, a função subtotal, ela centraliza todas as funções. Então, por exemplo, eu quero achar o total. O total a gente sabe que é soma, né? Então, aqui ó, eu tenho o número 9, tá vendo? Ó? Então, esse número de função vai ser o número da função soma, número 9. Ponto e vírgula, referência. O que é referência? É onde eu quero que ele some. Então, por exemplo, eu quero que ele some o total aqui, total de preços. O preço total. Então, eu posso mudar o nome aqui da coluna para total, que é o que eu fiz, o que foi feito, né, na planilha. Ou posso selecionar aqui. Aí a gente vai fechar o parênteses. Não tem mais nada. Enter. Aí ele vai nos dar o total aí. Função média. A gente não precisa usar a média. A gente pode usar o subtotal. Venho aqui, escolho o número da média. A média é o 101. Ponto e vírgula.
seleciono aqui a tabela, que é a tabela total. Fecho parênteses, ele me deu a média. Subtotal, maior. Maior a gente sabe que é o máximo, né? Então eu tenho aqui o máximo, que é o número 4. Ponto e vírgula na tabela total, que é essa parte aqui, ó. Fecho parênteses, aperto Enter. E o menor, mesma coisa. Subtotal, menor é o 5, ponto e vírgula, aonde o 5 ele tá. Fecho parênteses e aperto Enter. Deu para entender aí, gente? A gente tem uma função nova, subtotal. Tá? A subtotal, ela é uma função que ela é uma função única, aonde você só vai colocar o tipo de conta que você quer que ele faça. Por isso que é importante a gente conhecer as funções em separado, porque a gente pode utilizar de uma forma mais simplificada, ou não, isso vai depender de cada um, a função subtotal. Certo aí? Perguntas aí, gente? Gostosinha a aula hoje, né? Todo mundo entendeu? Então, gente, é isso que a gente tem de novo para a aula de hoje. Tá bom? Vocês vão gostar dos exercícios que eu deixei lá preparado para todos vocês aí. Beleza?